Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Muito obrigada pela participação de todos. Eu sou a Tatiana Iocco, uma das responsáveis pela área de conteúdos, produtos e serviços da AmCham, e eu vou me descrever brevemente aqui para os que não podem nos ver. Eu tenho cabelo castanho escuro, na altura dos ombros, tenho traços orientais, olhos castanhos escuros também, e eu estou usando uma blusa azul. E hoje estamos aqui com um super time de especialistas para falar sobre a agenda do profissional de RH em 2021. Os novos e já conhecidos desafios no centro da estratégia organizacional. Então, eu agradeço imensamente aqui aos nossos speakers de hoje por aceitarem nosso convite para compartilhar as suas experiências conosco. E também quero fazer um agradecimento especial aqui à nossa parceira e patrocinadora exclusiva deste webinar, a ADP, que também está lançando hoje, em parceria com a AmCham, um e-book chamado Folha de Pagamento Sem Deslizes, o caminho para otimizar processos e garantir eficiência. Esse e-book da ADP com a AmCham já está disponível no AmCham Connect e você receberá o link de acesso por e-mail, mas se já preferir, já pode acessar o link que está no chat ou o QR Code que aparece aqui na tela, tá? Então, já pode fazer o download desse e-book. E antes de darmos início ao nosso bate-papo, eu quero contar para vocês que a AmCham inicia este ano já a programação de missões internacionais com o projeto ESG Essentials, que acontece do dia 23 de abril a 6 de maio, no período da noite, no formato 100% digital. Essa é uma experiência e oportunidade de criar um progresso notável no tema e integrar as ações de ESG cada vez mais à estratégia dos seus negócios. Então, se quiser mais informações, por favor, entre em contato pelo e-mail missões@amchambrasil.com.br. E agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que estamos todos ansiosos. E eu peço, por favor, que vocês interajam com os nossos palestrantes pelo chat, podem mandar suas perguntas, fiquem à vontade para comentar, enviar perguntas, que o nosso time de especialistas está aqui hoje para respondê-las. Então, vou apresentar os nossos experts, o Marcelo Godinho, que é sócio responsável pela consultoria em gestão de pessoas da EY para a região Cone Sul, acumulando 18 anos de experiência em atuação no setor. Bem-vindo, Marcelo, é o nosso moderador de hoje. A Mariane Guerra, que desde 2011 atua na ADP, atualmente ela responde pela área de recursos humanos em toda a América Latina, tem sólida experiência em gestão de RH, adquirida em multinacionais, tais como Marsh Corretora de Seguros, Santander, GE, AOL, Nortel Networks, Mobil Oil e PepsiCo. E a Márcia Baena, que é VP de Gente e Gestão do Burger King do Brasil, empresa que atua desde 2011, antes disso ela já passou pelo Grupo Pão de Açúcar, Cargill, América Latina Logística e Sesc Paraná, reunindo forte bagagem em todos os subsistemas de RH, gestão de cultura e desenho organizacional. Bem-vindos os nossos 3 palestrantes de hoje. Fiquem à vontade para mandar perguntas para eles, teremos um excelente bate-papo e eu já passo a palavra ao Marcelo para iniciar. Muito obrigada. Bom webinar. Obrigado, Tatiana, obrigado a AmCham pelo convite, estar aqui hoje com a Márcia, com a Mariane. Bom, então eu sou o Marcelo, sou um homem de pele branca, cabelos castanhos lisos, curtos, estou usando hoje uma camisa preta, e no meu cenário hoje, atrás de mim, tem um armário com portas em tom de madeira clara. Márcia. Bom dia a todos. Obrigada Marcelo, obrigada AmCham. Um prazer estar aqui com todos vocês, com a Mariane. Eu então sou Márcia Baena, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos longos, mais longos do que o normal em função da pandemia,
olhos castanhos também, pele bem clara. Eu estou trabalhando a partir do litoral, então aqui atrás de mim tem um cenário um pouco mais colorido aqui, um quadro que foi uma tapeçaria com baianas, inclusive uma tapeçaria feita pela tia do meu marido, que faleceu esse ano aos 90 anos. Mariane. Olá, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou Mariane Guerra, também sou morena, de pele bem clara. Apesar de estar tentando tomar sol todo dia, pelo menos meia hora, por causa da vitamina D, mas eu continuo branquinha. O cabelo é castanho escuro, mais ou menos na altura do ombro. Atrás de mim vocês vão ver um painel de madeira clara com alguns objetos de decoração, os porta-retratos, porque eu estou trabalhando home office. Muito bem, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar nosso bate-papo e, como lembrado, tem o chat para envio de perguntas, a gente vai tentar acomodar na medida do possível, dentro do tempo, mas acho que, Mariane e Márcia, acho que a gente dá já quase no final de fevereiro, mas de alguma forma ainda no início do ano de 2020, e creio que para muitos de nós aqui e os ouvintes, né, praticamente uma jornada de 10 meses, se não todos, a grande maioria trabalhando em modelo remoto, depois passar por uma famosa expressão que tanto já ouvimos, né, um ano sem precedentes, né, talvez a maioria de nós não tenha tido aí uma história recente, né, a vivência de um período como esse que a gente tem vivido, que trouxe, ainda atrás, desafios enormes, né, para as empresas do ponto de vista de gestão dos seus negócios, e não menos importante, agenda de pessoas, né, agenda de RH. E aí, portanto, dentro da nossa temática de hoje, né, então qual é o papel, tomando por base o ano que passou e olhando adiante, qual é o papel da área de recursos humanos nesse ano de 2020, né? Então, já indo aqui para o nosso bate-papo, primeira provocação que eu queria trazer para vocês então, vamos olhar para 2020 e tomar de aprendizado, né? Como é que a gente pode pegar tudo que passou, insights, aprendizados, desafios, e ajudar a formular, então, o futuro do RH nesse ano de 2020? Como é que vocês fazem esse apanhado? Como é que começamos aqui? Tem alguma ordem? Não, como é que é? Vamos na ordem. Márcia, já que você pediu a palavra, vamos com você. Então, a gente vai revezando aqui, né? Hora eu começo, hora a Mariane começa. Eu acho, Marcelo, você fez um ótimo contexto, né? Acho que o ano de 2020 foi, de fato, aí completamente diferente para todo mundo. Eu acho que quando a gente pensa na função recursos humanos, ou no nosso caso aqui, a gente chama de gestão, né? Porque a gente olha também toda a frente de gestão. Eu acho que a gente foi colocado no centro de tudo o que aconteceu, né? Acho que a área, ela foi, aquelas que eventualmente não estavam ainda nesse papel, ela foi colocada, querendo ou não, como protagonista, né, desse momento, porque a gente viveu uma crise que ela, embora tenha múltiplas dimensões, ela é, acima de tudo, uma crise humanitária, né? Então, acho que a função, gestão, ela foi colocada muito nesse centro e com um papel mais do que fundamental. Acho que foi um ano tem sido, né, um ano de muito aprendizado, e eu diria assim que acho que talvez o maior aprendizado, e que acho que foi uma verdade escancarada aí para a gente, é que a gente não tem controle de nada, né? Qualquer sensação de controle é falsa. E acho que uma outra verdade, assim, muito, muito escancarada, que com certeza, e fico feliz por essa segunda verdade, é que a gente passa a estar na era da soft skill, né? A gente que é da função gestão, acho que a gente sempre soube que a soft skill, ela é mais importante do que a hard, mas infelizmente acho que o mundo executivo às vezes subestimava essas características, e acho que a gente está vivendo um cenário onde isso não pode ser mais subestimado, e eu fico feliz com isso, porque com isso acho que a gente passa a ter assim a qualidade humana como sendo o centro, de fato, não só de qualquer estratégia organizacional, mas de qualquer
sucesso, seja na vida, seja no trabalho, né? Então, acho que em linhas gerais, acho que é isso que a gente carrega para o futuro, além, obviamente, de todos os aprendizados e a necessidade ali do cuidado, da atenção a questões relacionadas à saúde, seja a saúde física ou a saúde emocional. Legal, deixa eu falar um pouquinho aqui da minha perspectiva, Marcelo. Eu acho que a primeira coisa que nós aprendemos foi que os nossos limites somos nós mesmos que colocamos, né? Então, a gente tinha várias preocupações com questões, inclusive de burocráticas de contratação, de desligamento, que tinha lá papel para cá, papel para lá, as pessoas tinham que vir pessoalmente, assinar e não sei o quê. E aí, né, de uma semana para outra, a gente digitalizou tudo, né? Virou tudo assinatura digital, enfim. A gente superou barreiras que nós achávamos que não eram superáveis. Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que o RH avançou em termos de tecnologia e de forma de trabalhar nesse ano, uns 5 anos, certamente. Né? Muitas resistências caíram, enfim. Acho que a segunda coisa muito importante é que a gente de RH, né, a gente está sempre falando dessa questão do engajamento, que o engajamento é importante, né? Tem lá as pesquisas que mostram que as empresas que mais se valorizam na bolsa são empresas de alto engajamento, mas a verdade mesmo é que muita gente não punha fé nesse assunto, tá? A gente tinha que estar sempre provando para as organizações, para os negócios, que os investimentos eram necessários e tal. Uma coisa que a gente descobriu agora, durante essa situação dramática que a gente vem vivendo no mundo todo, e a ADP fez uma pesquisa, o ADP Research Institute fez uma pesquisa com 32 mil trabalhadores no mundo inteiro. Então, esse é um dado de pesquisa, não é da minha opinião. A gente descobriu que 80% das pessoas com baixo engajamento têm baixa resiliência. Então, o que acontece? Quando você entra numa situação como essa que a gente está vivendo, da pandemia, a resiliência passa a ser crítica para o negócio, tá certo? Então, assim, eu acho que muitas coisas mudaram, não só na maneira como o RH está se estruturando para atender as pessoas, mas também como as organizações estão olhando para o RH. Na parte humana, como a Márcia falou muito bem, eu também acho, né, os próprios funcionários, eles passaram a olhar para a gente diferente, mas também eu acho que na parte de negócios. Muito bom. De fato, um mundo super acelerado em transformação e muita gente falando isso, né? Que parece que os próximos 5, 10 anos aconteceram nos últimos 10 meses, né? Eu não conhecia, assim, já bate-papo aqui, eu não conhecia esse dado aí dos 80% dos não engajados têm baixa resiliência, quer dizer, fala muito com a realidade, né, que a gente encontra, né, então, quer dizer, como que as coisas se conectam de fato, né, como que a gente fala tanto no comportamento resiliência, nas empresas resilientes, e tá aí agora a pesquisa de engajamento mostrando uma outra perspectiva, muito bacana esse dado. Aí, então, eu vou te complementar agora. A outra coisa interessante é que as pessoas com alto engajamento têm o dobro da resiliência das pessoas com baixo engajamento. E também existe uma correlação direta entre a resiliência e você gostar do que você faz. Então, são coisas muito interessantes que agora, acho que, porque as crises elas iam passando e era um país aqui, outro ali, né? A gente nunca tinha tido um impacto global como a gente está tendo agora, né? Então tinha muito de o viés da cultura, né? O viés do momento econômico, a situação política do país, enfim, nós estamos todos no mesmo barco, né? Então todo mundo está na mesma situação, né? A pesquisa foi feita no mesmo cenário para todo mundo. Isso aí. E talvez aí aquela questão própria da conexão, né? Do propósito individual da pessoa com o propósito da organização, né? Que parecia uma coisa muito... como é que eu tangibilizo isso? Mas isso a gente está vendo. Provavelmente você tem algum link também na tua pesquisa nessas
conjunturas de dados em relação a isso, né? O quão importante é isso para... O que é muito bacana é que, assim, né, Marcelo, Mariane, a gente que está no tema, né, gestão de pessoas há bastante tempo, eu acho que são todas coisas que, assim, a experiência da gente já levava a essa conclusão, não é? E como é bacana ver aí os dados mostrando isso, né? Então aí a gente também começa a falar desse viés tão importante que a função gestão precisa ter, a função recursos humanos, né? Que é também subsidiar as suas crenças com dados, porque o mundo é a linguagem de negócio, né? Então é muito bacana ver essa correlação numérica em relação a essa sensação empírica que os profissionais com experiência na área dominam. Esse é até um ponto, Márcia. Você vai me trazer agora uma pergunta que eu tinha programado fazer mais para frente, que é justamente essa questão da cultura, né, de análise de dados, né? Uhum. A gente sabe que quando a gente pega numa escala de tempo, talvez, a grande parte das organizações ainda, por falta de dados ou por falta de dados estruturados, tem muita dificuldade, né, em orquestrar as tomadas de decisões, tentando antecipar o que vem pela frente, né? Ainda há muita cultura de se tomar decisão com base no que aconteceu, olhando para o retrovisor, porque não existem os dados estruturados. E as estatísticas diversas apontam, de fato, que a grande parte dos dados disponíveis hoje, né, para tomar decisão, eles surgiram de muito recentemente, né? Então, essa cultura é nova. Aí a pergunta para vocês, nas organizações de vocês, como é que isso tem acontecido? A pandemia acelerou uma cultura data-driven? Como é que vocês podiam, enfim, compartilhar a experiência de vocês, tanto na ADP quanto na Burger King, em relação a isso? Posso começar respondendo. Bom, na ADP, na verdade, a gente já tinha essa cultura, porque eu sempre brinco que a ADP tem um DNA de contador, né? O seu fundador lá, 70 anos atrás, era um contador, né? Ele começou a ADP numa empresa de contabilidade. Então, a ADP é uma empresa muito voltada à métrica, muito orientada a indicadores, né? A gente sentiu sim, e agora, né, falando menos do meu papel de RH e mais do meu papel institucional na ADP, a gente sentiu sim uma busca maior dos clientes por recursos, por relatórios que antes ninguém dava muita bola, tinha lá na ferramenta, mas às vezes as pessoas não sabiam nem como usar, né? Então, a gente começou a perceber que existe a comunidade de RH despertou para essa questão das métricas. E eu tenho um exemplo super simples, que eu acho que grande parte da nossa audiência vai se identificar. Os exames médicos, pré-admissionais e periódicos, por exemplo, eles, assim, grande parte das empresas para cumprir com uma legislação e a informação está ali e tal. E aí, de um dia para o outro, nós tínhamos que identificar todos os crônicos para priorizar home office para essas pessoas. Cadê o dado? Onde está? Ah, está lá dentro de um banco de dados de um parceiro que faz... Ah, mas tem que puxar... Ficou todo mundo desesperado, né? Então, assim, eu acho que despertou essa questão para que as empresas, de fato, invistam mais na questão de ter dados, porque na hora que as soluções conhecidas não funcionam mais, né? Você tem que buscar dado para tomar decisões novas, essa que é a verdade. Muito bacana. E acho que, assim, eu aqui da minha parte, vou, assim, confirmar muito do que a Mariane falou. Acho que, primeiro, a gente também, assim, uma cultura muito forte voltada para a análise de dados, né? Então, vou voltar aqui a falar a questão de gestão, porque a gente acredita muito, a gente sempre acreditou, assim, tá no DNA da nossa cultura, que olhar para a gestão, olhar para os números, trabalhar com solução de problemas, dados para a solução de problemas, alavanca o negócio, alavanca a cultura, né? Então, a gente sempre teve esse viés. Esse viés, ele foi fundamental para esse momento de pandemia. Eu acho que o exemplo da Mariane é perfeito, e eu diria para vocês, assim, que por experiência própria, no nosso caso, né, somos mais de 16 mil colaboradores espalhados em quase 900 endereços diferentes. Então,
ter uma base de dados minimamente estruturada foi o que nos deu condição de reagir rápido, né, e tomar as decisões corretas, né, para seguir aí nesse momento, e a gente tem cada vez mais investido nisso. Então, o mundo não é perfeito, né, quando a gente fala sobre esse tema, pelo menos não dentro da BKB, a gente tem uma série de oportunidades, não só dentro de dados de gestão, mas dados do business como um todo, mas essa cultura, esse foco nos ajudou bastante. Eu acho que, pessoalmente, eu sempre acreditei muito nisso, acho que muito cedo na minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que olhavam muito para isso, né, então eu lembro anos atrás, às vezes as pessoas perguntavam, né, naqueles bate-papos, o que sei lá, alguém que queria ir para a carreira de RH, né, o que um profissional da área de gente precisa ter, precisa gostar, né, e eu sempre costumei dar uma resposta um pouco na contramão, assim, eu sempre dizia que tem que gostar de número, não precisa ser a maior fortaleza, sabe, mas tem que ter um mínimo de amizade, assim, não dá para ter uma aversão, né, porque se tem uma aversão, o trabalho não acontece, porque a gente precisa desses dados até para fazer, não só para fazer um bom trabalho, mas para mostrar a relevância do nosso trabalho e o resultado que a gente gera. Então, se a gente quer estar, de fato, na estratégia do negócio, se a gente quer estar na mesa da tomada de decisão, a gente precisa, sim, estar preparado para atuar numa cultura de dados forte. É, assim, muito o que eu acredito e como as coisas funcionam por aqui. Perfeito, Márcia. Antes de eu trazer a primeira pergunta do chat, eu queria só puxar um ponto que foi comentado no início, até por você, Márcia, da questão do soft skill, né? A gente viu aí no curso dos últimos 10 meses uma série de disrupções em modelos de negócio, porque a crise afetou empresas em maior ou menor grau, né, nos mais diversos setores, tem empresas que estão reposicionando o seu portfólio em parte do negócio, desinvestimento, né, a gente está vendo agora uma aceleração no mercado de IPO, então uma série de coisas que aconteceram e que aí dentro desse tema de skill, né, a gente viu que nesses últimos 10 meses, uma nova forma de se relacionar foi necessário todo mundo aprender da noite para o dia, de se fazer negócio, de liderar times, as tecnologias que vieram para suportar um ambiente virtual. Isso, então, traz a temática de upskill e reskill, né? Tem um dado que circula volta e meia, dados globais, que trazem que o que o estudante, em geral, aprende, né, até o terceiro ano da faculdade, é algo que ele eventualmente não vai fazer uso depois que ele concluir a graduação, né, depois de 4 ou 5 anos, dependendo do curso. Se a gente radiografa essa estatística para o nosso país, a coisa fica até amplificada, porque a gente já, historicamente, a gente tem um gap educacional muito grande, né? E aí não tem muito jeito, né? As empresas têm que, de fato, aportar, né, um programa forte de desenvolvimento das pessoas para que elas prosperem e cubram esse gap do nosso país, né? Então, eu queria, fazendo essa retrospectiva 2020-2021, como é que vocês estão trabalhando nas empresas de vocês com essa temática de requalificar a força de trabalho para poder ter sucesso nesse ambiente, nesse novo normal, nesse ambiente virtual de negócios? Bom, deixa eu, no nosso ping-pong aqui, de uma começa, outra começa, deixa eu começar aqui agora. Eu acho que, assim como os outros temas que a gente vem debatendo, Marcelo, acho que esse também não é um tema que é novo, né, se a gente parar para pensar, e acho que isso que é muito, muito interessante, porque acho que, de novo, a pandemia, ela amplificou, né, os temas que já estavam nas nossas agendas, né, eu acho que ela trouxe mais cor, ela trouxe mais foco, né, mas no nosso caso, especificamente, em 2019, na verdade, nós fizemos um projeto em 2018, nós lançamos em 2019 todo o nosso novo formato de educação corporativa.
tá? É o nosso modelo educacional, né? E na época, a grande expectativa, claro, sempre das pessoas é aquela coisa da universidade corporativa e tudo mais, o que eu não sou nada contra, né? Eu acho que tem, muito pelo contrário, tem muito valor, né? Mas a gente sabe bem que cada vez mais as pessoas aprendem de uma maneira também multifuncional, né? Elas não aprendem mais, elas não aprendem só na sala de aula, elas aprendem o tempo todo, elas aprendem de diversas formas. Então, a gente lançou o nosso modelo, que é a escola fora da caixa, que a gente chamou de unboxing, né? Que justamente a chamada dele é aprender, desaprender e reaprender. E qual que foi o objetivo dele, embora ele esteja, obviamente, organizado no modelo de governança, com sponsors, com escolas, que são escolas que têm como objetivo modernizar o processo de aprendizagem, embora isso tudo esteja estruturado, mas o grande, o que a gente mais queria com esse modelo, o que a gente mais quer, o que a gente mais tem trabalhado, é uma cultura de você experimentar, né? Unboxing, sair da caixa, né? Então, você aprende quando você se abre para outras coisas. Então, estimular esse comportamento da curiosidade, do aquele aprendizado no dia a dia, porque é no dia a dia que se dá o famoso lifelong learning, né? É aquela pequena, a troca que a gente está tendo hoje aqui, eu acabei de aprender um dado com a Mariane aqui, com a história dos 80% da resiliência, né? A hora que a gente lê uma coisa diferente do que a gente está acostumada, que a gente assiste um programa diferente do que a gente está acostumado, que a gente conversa com uma pessoa diferente, a gente dizia assim para as pessoas, olha, só se você chamar para almoçar, né, agora não, porque está todo mundo em casa, exceto quem está nas lojas, óbvio, mas se você almoça com uma pessoa que você não está acostumado a almoçar, você já tem uma experiência diferente. Então, esse formato educacional, ele estimulava isso, ele mostrava para as pessoas, a gente desmistificava a necessidade da presença em sala de aula, embora ela seja importante, obviamente, mas para que você aprenda através das suas experiências. Então, só para te dar um dado, assim, a ação que teve maior adesão e maior participação e mais eco dentro da companhia, não foi uma formação, foi uma série, uma websérie que nós fizemos, com participação dos colaboradores, chamado Atendimento Lacrador, né, e que a gente contava situações de loja, era tipo estilo assim, La Casa de Papel, né, e a coisa ia acontecendo, assim, foi um sucesso tremendo, e não era sala de aula, era um negócio assim que as pessoas se divertiam, assistiam, era uma série. Então, o que a gente tem tentado mostrar nesse sentido para as pessoas é isso, né, que elas se desapeguem um pouco daqueles conteúdos, daqueles formatos que elas estão acostumadas e se abram, acima de tudo, para experiências novas, mesmo que seja uma pequena experiência. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato de você estar sempre atualizado. Então, esse estímulo a essa curiosidade natural, acho que acima de tudo isso que nós temos trabalhado dentro da companhia. Bacana, Márcia. E você, Mari, que quer compartilhar como a ADP tem... Eu acho que eu concordo plenamente com a Márcia, acho que esse era um processo que já vinha acontecendo, principalmente no nosso caso, em função das automações, né? A gente já vem, a ADP investiu muito em automação nos últimos 5 anos, a gente vem aí, hoje a gente tem mais de 50 robôs na operação, funcionando e atuando naquelas tarefas repetitivas e de baixo valor agregado, manuais, que eram feitas por pessoas. Então, nesse processo, a gente teve que investir muito em desenvolvimento para não demitir, obviamente, né? Para conseguir, na medida em que os projetos de automação iam saindo, a gente ia retreinando aquelas pessoas em paralelo para serem absorvidas em outros cargos, em outros projetos, em clientes novos que estavam surgindo. E com isso a gente conseguiu, e é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito na ADP, a gente conseguiu fazer um workforce management desse projeto de forma que a gente não demitiu ninguém. A gente, na verdade, cresceu o headcount em 10%, apesar de ter feito todo esse processo de automação.
Então, eu acho que a primeira coisa já vinha muito forte essa questão das novas habilidades, porque na hora que você tira da função aquilo que é muito técnico, muito repetitivo, muito treinamento, né, você começa a focar no que é desenvolvimento, que tem a ver com ajudar o cara a pensar, a desenvolver a sua capacidade crítica, né, a capacidade de pensar fora da caixa, de ter novas ideias, enfim. Acho que agora, com a pandemia, isso se intensificou muito, principalmente porque as soluções que eram as soluções adotadas passaram a não funcionar mais, né? Então, as empresas passaram a necessitar daquelas pessoas que eram os chatos de antes, né? Que ficavam perguntando, mas por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz assim, né? Mas e se a gente fizesse desse jeito? Né? Os chatos que tinham as ideias desafiadoras, que faziam perguntas desconfortáveis, que ninguém gostaria de responder. As empresas passaram a precisar desse perfil de pessoas para ajudar a pensar nessas soluções novas. Então, eu acho que isso tende a ainda se intensificar mais nesse período da volta, porque ficou claro que a gente precisava. Foi mais um dos dogmas que caiu, né? E eu acho que a terceira coisa importante, que a gente está investindo muito nesse período, é a questão do equilíbrio emocional. Né? As empresas não queriam falar muito disso. Né? As empresas, quando a gente dava treinamento de liderança, a gente falava lá, né, de técnicas de liderança, como dar feedback, né, como liderar equipes diversas, enfim, tinha todas essas questões muito focadas no papel do líder, né? E eu acho que agora, durante a pandemia, a questão de como eu me equilibro, como eu encontro, né, de novo o meu eixo numa situação tão disruptiva, como é que eu encontro novas formas de fazer gestão, por exemplo, com ferramentas totalmente diferentes da que eu estava acostumada a fazer, sem deixar que a ansiedade me atropele, né? Então, eu acho que a gente abriu uma porta nova, né, no contexto de reskilling, que você estava falando muito bem, que é essa questão de como é que eu preparo as pessoas emocionalmente para os seus papéis, e não só do ponto de vista técnico e de habilidade, né? Muito bom. Bom, deixa eu pular aqui para a primeira pergunta do chat, senão a gente, só para balancear um pouco. Então, tem uma pergunta aqui que vem o seguinte, ó, sempre vemos as áreas dentro das empresas, em geral as áreas comerciais, sendo premiadas por resultados alcançados, mas o RH muitas vezes, de outro lado, não é contemplado com isso, em que pese o RH contribua, né, com métricas para melhoria dos processos da organização como um todo. Né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês têm trabalhado isso? Acontece ou não acontece tanto na ADP quanto na Burger King? Eu posso começar agora? Eu acho que existe um problema que é essa divisão na cabeça das pessoas do que é métrica de RH e do que é métrica de negócio. Tudo é métrica de negócio. Não tem essa divisão, né? As métricas de RH têm que estar dentro das métricas do negócio. Elas têm que fazer parte das métricas do negócio. Então, por exemplo, na ADP, engajamento da equipe faz parte das métricas que impactam o teu bônus, por exemplo. A questão de turnover, a questão de... Teve época que a gente tinha até como meta a pipeline de sucessão, como meta do negócio. Por quê? Porque se eu não tenho sucessor na minha área, eu estou pondo a sustentabilidade do negócio em risco. Então, essas questões que são, por exemplo, eu trabalho, e a Márcia provavelmente também, num negócio que gente é o segundo maior custo da operação, tá certo? Então, não tem essa de a métrica de RH e a métrica do negócio, né? O nosso dia a dia tem impacto direto no segundo maior custo da operação e do negócio, né?
Perfeito, acho que assim, mesma coisa, né? Não só um dos maiores custos, mas um negócio de mão de obra intensiva, então gestão de pessoas é fundamental para que o negócio aconteça bem. Aqui também, o CEO tem do CEO ao gerente da loja, tem, por exemplo, meta de retenção. Então assim, essa coesão que a Mariane falou muito bem é perfeita, tá? Eu acho que é um passo. Agora, claro que a gente vai ter culturas e culturas, né? Talvez tenham empresas onde, de fato, a liderança ainda enxergue isso de uma maneira separada. Então, eu sempre costumo falar assim, né, que uma boa área de RH, uma boa área de gestão, sem um líder bom, ela também não consegue fazer um bom trabalho. É o casamento que faz com que a coisa exploda bem, né? Que a coisa aconteça. E aí, nesse sentido, eu diria assim, para quem eventualmente ainda vive nessa cultura, que tem essa separação e tudo, eu acho que a área também tem um pouquinho de síndrome de patinho feio, às vezes. E não tem nada de patinho feio. Né? Eu acho que a própria área, às vezes, não olha para os seus indicadores primeiro, às vezes não consegue quantificar, então a gente fala um pouco do que a gente falou lá atrás dos números, né? Então, assim, a própria área, às vezes, não põe holofote naquilo que ela faz de bom. Então, eu diria aí para quem eventualmente ainda está nessa cultura, que pode acontecer, também, assim, tenha a coragem de mostrar o que você está fazendo de bom, né? Mas, assim, sem lamúria. Assim, vai lá, pega um indicador, pode ser pequeno. Eu sempre digo para o meu pessoal, ó, começar pequeno, pensar grande e agir rápido. Não faz mal, não dá para começar grande, começa pequeno, mostra o resultado daquilo, você vai ter sponsor. Você vai ter sempre algum líder que acredita, você vai ter sempre espaço com alguma liderança que quer fazer aquilo, que acredita naquilo. Então, não tem problema se o teu prêmio lá não é o Oscar, tá? Mas assim, começa pequeno, né? Mas sem vergonha também de mostrar o que você faz de bom. Não pensa isso, não, que venda é o diferencial do negócio. Não, assim, venda só faz o diferencial porque você ajudou a escolher a pessoa certa, porque você ajudou a fazer a capacitação correta, porque você ajudou a pensar um frame de abordagem. Então, vamos também desmistificar, às vezes, um pouco o que está na própria cabeça, às vezes, do profissional de RH. Não estou dizendo que é o caso de quem fez a pergunta, tá? Mas, assim, caso isso aconteça com alguém que esteja participando aqui, vamos também fazer um unboxing em relação à nossa própria autoimagem, porque o 2020 está aí para mostrar que quem achava que a área não era essencial, a gente está Mudou aí de para mostrar ideia. que é sim. Não, muito Márcia, queria bom. complementar, Marcelo. Eu Manda. acho que essa questão que a Márcia disse da mudança cultural, ela é muito importante, porque eu acho que tem muito disso no RH, entendeu? Às vezes as pessoas se desanimam, porque a gente olha, e eu já estive, tá, nesse papel. A ADP passou por uma mudança cultural aí nos últimos 9, 10 anos, desde que eu entrei, mesmo de posicionamento da área de RH, assim, gigante. Então, o que acontece? As pessoas às vezes olham esses exemplos, porque a gente só vira exemplo quando a gente já está lá na frente, né? Mas para a gente chegar lá, a gente passou por um caminho bastante longo. Então, às vezes as pessoas olham aí os benchmarks, né, os artigos de revista, e ficam sonhando, eu adoraria ser essa empresa, que droga que eu não sou, né? E não é assim que funciona, né? Eu brinco que a estratégia é pé na porta. Alguém abre uma frestinha, você passa o pé. Depois você vai no espaço, passa o resto, né? É o que a Márcia falou. Vai ter sempre um líder que vai ter mais proximidade, que vai ter mais sensibilidade, que vai deixar você entrar. E aí, quando ele te deixar entrar, você começa a fazer um bom trabalho e vai contaminando o resto. Mas leva tempo, né? E as pessoas precisam ter firmeza de propósito, né, para mudar. Você tocou num ponto aí que às vezes, por vezes me dá um calafrio, né? Que é a questão de benchmark, né? Porque
entra-se muito naquele automático, deixa eu olhar a grama do vizinho e fazer o copy-paste, só que, na verdade, quando você fala de estratégia e a agenda de pessoas, tem uma coisa muito peculiar que é de cada empresa, que é a cultura. Então não adianta você fazer uma intervenção olhando para a grama do vizinho se a tua empresa tem uma cultura totalmente diferente. Então não adianta olhar o benchmark. E outra, não adianta também achar que basta pegar teu grupo de líderes, bota no avião e vai lá aprender por osmose a cultura de inovação do Vale do Silício, né? Quantas empresas não tracionaram, né, essa agenda e, na verdade, o resultado, quando se volta, você não vê a aplicação daquilo na prática, né? O benchmark, ele é uma inspiração, né? Eu acho que ele é sempre aquela coisa assim de ajudar a gente mesmo. Eu sempre digo para o meu time assim, acho que o benchmark ele ajuda a gente com duas coisas. Uma, a gente a sair da caixa, porque pode ter alguém fazendo coisas diferentes e te inspirar de alguma forma, e outra também, às vezes, te mostrar que você está no caminho certo, né? Só que às vezes a maturidade ainda não chegou lá. Então, vou dar um exemplo aqui envolvendo a própria Mariane, né? Algum tempo atrás, ainda pré-pandemia, nós duas estivemos num evento, não ela como painelista, eu também, mas em temas diferentes. E ela falou sobre diversidade, ou era no mesmo tema, eu já não lembro, mas sobre diversidade, e ela contou um pouco da trajetória da ADP em relação a pessoas com deficiência, né? Ela contou de como eles trataram, do reverso, do trabalho reverso que eles fizeram, e eu estava começando essa jornada muito intensa dentro do BK, né? E eu usei várias vezes com o meu time, eu falei, olha, eu ouvi na ADP, a Mariane contou que eles fizeram assim, então, serviu de inspiração. Nós fizemos a mesma coisa que a ADP? Não fizemos, mas os insights ajudaram muito a trazer a solução para o que funcionava para a nossa cultura. Então, acho que essa troca, ela é sempre muito rica, mas ela sempre precisa ser customizada, né, e adequada ao mundo que você está. Deixa eu trazer um tema agora, que eu acho que para muitas empresas talvez seja não polêmico, né, mas talvez difícil de lidar, que é a questão da saúde mental do trabalhador. Então, naturalmente, um tema que veio a ficar mais em voga também com a pandemia, né? A gente já se adaptou a trabalhar remotamente, pouco ou quase nenhum acesso aos escritórios, né, estão ocorrendo, contato mínimo presencial com colegas de trabalho, isso tudo tem aí permeado esse isolamento social que a gente está vivendo, e pode ser também super desafiador e trazer quadros, então, que vão afetar a saúde mental do trabalhador, que tende a ser, por vezes, um tabu nas organizações. Então, queria saber de vocês, como é que vocês estão lidando as organizações de vocês, eventualmente o que vocês fizeram no curso desses últimos 10, 11 meses, e como a liderança, né, tem se posicionado para, de fato, numa atitude de acolhimento, né, e ao mesmo tempo permitir que as pessoas de fato foquem, né, na sua saúde, no bem-estar da sua família, sem descuidar naturalmente da contraprestação à empresa, porque todo mundo tem que continuar de alguma forma a vida e a economia de uma forma como um todo, né? Acho que esse foi um outro tema, né, que a pandemia escancarou, né, e colocou, assim, a gente frente a frente, do tipo, ó, não dá para fazer de conta que esse tema não existe, né, então acho que as empresas todas foram forçadas a olhar para isso. Acho que, primeira coisa, né, Marcelo, é tabu mesmo, não dá para a gente dourar a pílula, né, e acho que sim, nós podemos ajudar muito a desmistificar o tema. E acho que a primeira coisa é como é que a gente está desmistificando para a gente mesmo, né, porque é um tema que impacta a gente, né? Como é que a gente está olhando para a nossa própria saúde mental? Acho que até antes de pensar na Márcia lá no BK, na Márcia responsável por gestão, como é que a Márcia também está tendo coragem de olhar para isso de uma maneira desmistificada, o que ela está fazendo por si mesma, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Vencido esse passo, o que a gente tem conversado muito no BK, que a gente tem falado muito conversem. Eu acho que, assim, a gente precisa, primeira coisa, falar sobre o assunto. E converse com o seu gestor. Chama seu gestor para conversar. Gestor,
conversa com a sua equipe, pergunta para a sua equipe como que ela está. Não, a gente chegou a fazer assim, roteiro, né? Tipo, não começa a reunião lá só perguntando o resultado, mais do que nunca, né? Pergunta como é que tá o sentimento, como é que tá, como é que estão esses outros aspectos, né, da vida. Além da gente, assim, estimular muito as lideranças, obviamente que não adianta só estimular, a gente precisa também dar ferramenta. Então, nós entramos com uma série de ferramentas nesse sentido, né? Então, desde ações para ajudar as pessoas a buscarem um pouco mais de equilíbrio, como aula de mindfulness, yoga, tem lá os horários gratuitos, agora sendo online, obviamente, mas as aulas de yoga, capacitação para liderança, para tratar sobre esse assunto, né, debates, rodas de conversa, então a gente tem feito muito isso. No começo da pandemia a gente fez algumas iniciativas, a gente vai fazendo assim muitas vezes o que a ideia dos colaboradores ali, por exemplo, teve uma outra espécie de série que foi Aprendi na Quarentena, que o próprio colaborador gravava alguma coisa que estava dando certo para ele, e aquilo inspirava outras pessoas, então a gente tem dado espaço para dar essa vazão, sabe, assim, para que o assunto venha para a mesa. Agora, além disso tudo, eu tenho parado bastante para estudar esse assunto, né, em como é que as empresas podem acelerar isso. E eu tenho conhecido aí algumas empresas que têm ajudado as organizações nesse processo. Recentemente, em função de um curso que eu estou fazendo, eu conheci, por exemplo, a Vitude. Eu não sei se a Mariane já conhece, se Marcelo conhece, o pessoal que está participando aqui. A Vitude, ela é uma startup, uma EdRTech, né, vamos dizer assim, e ela é uma plataforma de saúde mental, né, ela conecta os profissionais, psicólogos, com pessoas que precisam desse tipo de ajuda, né, então, ela é uma espécie de um marketplace, né, e que funciona tanto para organizações quanto para pessoas físicas. Além disso, ela faz todo um trabalho de educação emocional. Então, por exemplo, ela começou um trabalho super bacana no Boticário, né, a gente ainda não trabalha com eles, né, a gente tá se conhecendo, mas assim, eles têm uma especialidade, né, nesse assunto, o business deles cresceu demais em função da pandemia, obviamente, e eles estão alguns passos na frente da gente, né, da área de RH, se a gente ainda for se estruturar nesse sentido. Então, eu acho que tem também muita solução boa no mercado que pode nos ajudar a fazer esse trabalho de uma forma estruturada, né? Então, a Vitude é um exemplo, né? Só estou citando aqui porque eu gostei muito da abordagem e li os cases do Boticário e achei bastante interessante, né? SAP também, eles fazem um trabalho nesse sentido. Então, assim, eu acho que tem inúmeras estratégias, né? Mas eu gosto muito do simples também, né? Eu sempre falo para o pessoal, nada da NASA. Eu acho que se a gente parar para conversar e demonstrar preocupação com as pessoas, a gente já vai abrir essa porta que a Mariane falou antes, né? E a pessoa vai se sentir à vontade para eventualmente dividir com a gente algum problema, e com isso a gente vai poder fazer uma melhor orientação. Bom, Marcelo, na ADP o que a gente fez foi, colocou um serviço terceirizado, a gente já tinha antes, mas a verdade é que ninguém dava muita bola para ele, que é um serviço online, onde a gente oferece apoio psicológico. Então, esse foi um passo que a gente, assim que começou, a gente passou a divulgar muito o trabalho que eles fazem, porque, em geral, o que acontecia era alguém nos procurava e a gente falava, liga lá e tal, né? A gente passou a proativamente estimular as pessoas a buscarem ajuda, né? E eu acho que esse tipo de recurso, como o que a Márcia também deu como exemplo, ele é muito importante nas empresas, porque existe um estigma com relação à saúde mental. As pessoas não querem dizer que elas estão com problema, porque isso coloca elas no spot, né? Porque isso faz com que os amigos, os colegas olhem para ele como alguém que é doido,
que, enfim, tem vários estigmas, vários estereótipos aí que envolvem a questão da saúde mental. A segunda coisa que eu acho que está pegando bastante é o seguinte: o desemprego está alto, tem muita gente desempregada. O empregado, o que está empregado, ele pensa assim: puxa, eu vou lá procurar o RH para dizer que eu estou estressado, que eu estou me sentindo deprimido, que eu estou ansioso. Putz, tem um monte de gente desempregada aí, eu estou empregada, eu não vou arrumar confusão. Porque daqui a pouco alguém resolve me mandar embora porque eu estou criando problema, então eu vou ficar aqui quietinha no meu canto. Então, tem inúmeras questões aí associadas à saúde mental que são barreiras que as pessoas, pessoalmente, precisam superar para pedirem ajuda, né? Então, eu acho que é inevitável, as empresas têm que ter um canal independente, um canal que não seja o RH, que não seja o chefe, porque vai ter gente que vai te procurar e vai falar abertamente, mas eu te diria que a grande maioria não vai ter coragem de falar, fora que tem outras questões, tem questão de violência doméstica, que se intensificou muito agora na pandemia, né, porque todo mundo saía de manhã para trabalhar, voltava no final do dia, às vezes o problema ficava lá, você deixava o problema em casa e só via o problema de novo na hora que estava voltando, né, agora está todo mundo imerso nos problemas o tempo todo, sejam eles de trabalho, sejam eles pessoais, né. Então, eu acho que tem questões muito delicadas, né? Eu fiz uma live a semana passada, ou a retrasada, não me lembro bem, com um psiquiatra, Flávio Góes, que a gente tem feito muito isso, tá? A gente tem trazido profissionais para falar com as pessoas sobre comer compulsivamente, por exemplo. Nós tivemos muita gente que reclamou de ter ganhado muito peso no início da quarentena. Então, a gente colocou nutricionista para ajudar as pessoas, para acompanhar. A gente colocou aí as atividades, como a Márcia disse, yoga, pilates, zumba, no final do dia, porque aí o pessoal se diverte, dá risada, tal. Enfim, mas o nível de participação não é tão alto assim, tá? É muito mais baixo do que eu gostaria, para te dizer a verdade. Inicialmente, a gente achou que era porque as aulas eram gravadas, a gente passou a fazer as aulas ao vivo, e ainda aumentou, mas ainda assim é baixo. Então, o que eu acho? Eu acho que as empresas têm muita reserva em tratar dos assuntos relacionados à doença mental. Por quê? Porque foi é multifatorial, tá certo? Ninguém tem uma depressão por causa de uma coisa, né? Tem uma coisa que foi a gota d'água que te levou a procurar ajuda. Mas, normalmente, tem várias coisas envolvidas ali que não é só a questão do trabalho, que não é só a questão da família, que não é só a questão financeira, enfim. Então, o que acontece? As pessoas têm muito medo de falar desse assunto por causa da exposição da vida pessoal, né? Então, assim, a minha opinião é que o que mais está funcionando é o canal lá, que a gente não sabe quem liga, a gente só sabe quantas pessoas ligaram, mas a gente não sabe quem foi, qual era o assunto, qual era o problema, a gente não sabe nada e não quer saber, que é para, né, deixar essa pessoa super à vontade. Eu acabei não mencionando, a gente tem um canal também, como esse, ele atende, imagino que seja muito parecido, né, Mariane, assim, são vários tipos de suporte, né, suporte psicológico, suporte judicial, suporte financeiro, né, no sentido de educação financeira, a gente chama de confio, né, e de fato, assim, o número de acesso a ele cresceu demais na pandemia, né? A pandemia ajudou muito a disseminar. Legal, obrigado, Mariane e Márcia. Bom, em função do tempo aqui, uma última perguntinha. Eu acho que de tudo que a gente tratou aqui nos últimos 50 minutos, está mais do que claro que o papel do RH não é mais aquele papel lá das antigas apenas de processar uma admissão, gerenciar uma folha de pagamento e processar uma rescisão. O RH, de fato, tem aí um papel super importante nas organizações de protagonismo, né? Então, a pergunta para vocês seria, não uma pergunta, seria, na verdade, para um pedido, para que vocês deixem uma dica para os nossos ouvintes, né? Tem uma audiência larga hoje,
para responder o seguinte: como é que eles podem, qual seria a dica de vocês, com a bagagem que vocês têm, uma bagagem super, super diversificada de profissão, qual é o caminho para o protagonismo do RH? Como o RH pode, então, alavancar a estratégia de uma organização? Foi que começa agora, Vai né? lá, No nosso ping-pong aí. Eu acho que a primeira coisa, Marcelo, é conhecer o negócio. O RH precisa conhecer o negócio em profundidade. Não há como propor soluções, propor estratégias, se você não entende a dinâmica do negócio. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Tem que estar lá no dia a dia, tem que se envolver, tem que conhecer os produtos, conhecer os problemas da operação. Quem tem operação pulverizada tem que ir lá na ponta, tem que conhecer, tem que conversar com as pessoas. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que a segunda dica é não tomar não como resposta. 50% sim, 50% não, você já tem que tentar, né? A DP trocou de presidente recentemente, né? O presidente anterior trabalhou aí os últimos 9 anos comigo e ele costumava dizer que eu vencia ele pelo cansaço, né? Porque eu ia lá com uma ideia, ele falava, acho que não é a hora, eu guardava e ficava voltando. De vez em quando eu voltava com a ideia de novo. Né? Então, eu acho que esse quando a gente fala de mudança cultural, que tem tudo a ver com o nosso trabalho no dia a dia, tomar não como resposta é o primeiro passo para o insucesso. Você precisa insistir, você precisa ter perseverança para conseguir fazer, até porque mudança de comportamento leva tempo, né? Não é rápido. Não, perfeito. Acho que, assim, é a história mesmo da troca, né? Como a gente, apesar das mudanças culturais, acaba que o cenário é muito parecido, né? Então, é por isso que eu falo também muito da história do começar pequeno, pensar grande e agir rápido, porque às vezes não dá para ser do jeito que a gente idealizou, às vezes não é no momento que a gente imaginou. Então, acho que está muito, muito atento a essas oportunidades para entrar e aí, com isso, ocupar espaço, né? E, obviamente, para isso, conhecendo muito o negócio, como a Mariane falou muito bem. Então, nesse sentido, Marcelo, acho que eu acabo voltando um pouco quando a gente falou lá atrás do prêmio, né? Eu acho que é a soft skill mais importante, na minha opinião, coragem. Eu acho que se a gente quer estar no centro, de novo, assim, no centro da estratégia, participando, a gente também tem que ter coragem para colocar a cabeça para fora, para dizer eu tô aqui, para dizer, olha, dá para fazer assim, coragem de se posicionar, coragem de dizer não quando é necessário, coragem de insistir. Então, eu estimularia cada pessoa que está aqui, seja no trabalho, na vida, coragem. Coragem, eu acho que é o nome do jogo. Coragem para liderar e transformar, né? Acho que esse é importante. Muito bom. Obrigado, Mariane. Obrigado, Márcia. Tatiana, de volta para você. Marcelo, Mariana, Márcia, Mariane, desculpa, Márcia, muito obrigada. Foi sensacional. Questões super importantes aqui para a gente discutir, refletir. Pena que acabou, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês. Agradecer também, novamente, ao patrocínio exclusivo da ADP para esse webinar. E lembrá-los que podem fazer o download do e-book. Vai aparecer o QR Code no final deste webinar, então quem não conseguiu focalizar ali no QR Code que está na tela também vai conseguir ali no que vai ser maior, porque a gente vai mandar por e-mail, mas também consegue buscar ali pelo QR Code que vai aparecer no final do webinar. E dizer também que esse webinar vai ficar gravado, então vocês podem acessar no AmShow Connect, caso queiram revê-lo, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, uma boa tarde a todos e todas. Obrigada, é um prazer.